Ao vivo, pode ir. Ok, pessoal, boa noite. Nós estamos dando início aqui à nossa live sobre saúde e economia nos tempos atuais. E teremos o prazer hoje de receber a doutora Mayra Pinheiro. A doutora Mayra, ela é diretora de uma importante área do Ministério da Saúde, está aí dando a sua contribuição para esse momento difícil que o povo brasileiro está passando, e será realmente muito oportuno a gente estar com ela hoje nessa conversa. Estamos aguardando aqui a entrada da doutora Mayra para que a gente possa dar início. Hoje nós tivemos tivemos agora a divulgação de dados e felizmente chegamos aí a 800 óbitos decorrentes do Covid-19 e estamos cientes que esse é um momento realmente muito difícil para a sociedade brasileira, por que não dizer para a sociedade mundial. Momento muito difícil, né? Porque nós temos uma crise sanitária realmente de muita gravidade e começamos a sentir aí um quadro realmente muito difícil na nossa economia. Eu tenho sempre dito nas nossas conversas que não se trata de uma opção saúde ou economia. Acho que a doutora Mayra está dizendo que já está aqui, nós precisamos só localizar aqui para que ela possa... Aqui não. Então nós precisamos só... Ela está dizendo que já está aqui. Então nós precisamos entender que esse é um momento realmente de grave dificuldade, porque não se trata exclusivamente de uma questão de uma crise sanitária. Ela é uma questão de uma crise... Nós temos vidas que podemos perder na crise sanitária, mas temos também vidas que podemos perder. Olha, acabamos de ter aqui a... Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, Geraldo. Boa noite, pessoal. Prazer grande aí estar recebendo você. Doutora, eu estava só comentando aqui antes da sua entrada que nós temos realmente um momento aí de grave dificuldade, né, na nossa sociedade, porque temos uma situação realmente muito crítica, uma crise sanitária de gravidade realmente muito, muito forte e uma crise econômica em decorrência dessa crise sanitária. Crise econômica que, com certeza, vai trazer consequências difíceis. A gente vai ter oportunidade de discutir um pouco isso. E eu fico muito feliz em estar lhe recebendo aqui agora para conversar. Eu estava falando um pouco antes de você entrar que você hoje ocupa uma diretoria importante no Ministério da Saúde, tem feito um trabalho realmente extraordinário. Acho que todos nós somos muito, nós como cearenses, nós como fortalezenses, nós estamos muito orgulhosos de ter você nesse momento aí em Brasília. Sabemos da dificuldade que é para você o momento, essa experiência, realmente que é difícil, mas com certeza você está dando aí o melhor do que você pode para minimizar os impactos dessa crise. Doutor, eu queria iniciar a nossa conversa, passar para você só para a sua apresentação, para a gente entrar aqui no nosso primeiro tema. Tá, muito obrigada pelo carinho do convite, Geraldo. Eu me sinto extremamente honrada em estar participando com você dessa live, falando com milhares de pessoas, né, que pensam como a gente, que defendem as ideias da liberdade. Para mim é uma honra estar aqui em Brasília, primeiro por ser cearense, segundo porque sou a única mulher secretária do Ministério da Saúde. Então, num país onde as mulheres ainda ocupam tão poucos espaços, seja na vida pública, seja na privada, levando as ideias, né, não de seres diferentes, mas podendo
vai levar questões que são pertinentes ao mundo feminino, a criação dos filhos, da educação, para mim é uma honra muito grande estar nessa posição e poder contribuir para o Ceará. As pessoas têm muito a ideia de que um representante político, quando ele ocupa um cargo de gestão, ele tem que fazer favores pontuais. E, eventualmente, é muito procurado por isso. E eu tento sempre dizer para as pessoas que a minha maior alegria hoje é poder fazer pela saúde do Brasil, pela saúde do Ceará, benefícios em escala. É poder levar para o país as coisas que eu criticava, as coisas que eu fazia oposição, não às pessoas, mas às ideias erradas de gestão, e hoje poder aqui corrigi-las e saber que sim, é possível corrigi-las. Então, esse é um momento muito difícil que a gente está passando, onde a gente sabe do esforço de todo o Brasil para que a gente tenha uma qualidade de atenção e de assistência à população que não nos leve à desassistência, que é a última etapa. Então, todos nós estamos muito envolvidos nisso. Mas você tocou num ponto muito importante que eu acho que a gente pode discutir aqui, que é conciliar ao bem assistir as pessoas no que diz respeito à saúde e não menosprezar a economia, que também causa adoecimento e que também causa morte quando relegada ao segundo plano. É verdade. O que a gente está vendo, né, doutora Mayra, é que o governo federal ele está realmente tomando, e aqui eu vou falar mais no âmbito econômico, ele está tomando as medidas necessárias para minimizar os impactos da sociedade. Né? A gente sabe que uma situação dessa, o elo econômico ele é quebrado, né? Então você surgem aí buracos ao longo da cadeia econômica. E o que o governo precisa nesse momento é exatamente suprir recursos para tapar esses buracos. É isso que o governo tem que fazer. As medidas, na nossa opinião, elas são medidas na direção correta. O grande desafio é a execução. Né? A gente está vendo aí que o governo está se empenhando ao máximo, sobretudo nesse pagamento aos autônomos, que talvez seja a parte mais difícil, porque sequer existia um cadastro, né, que apontasse quem são essas pessoas que precisam urgentemente receber esses recursos, mas nessas últimas 48 horas, pelo menos, eu acho que a gente tem aí uma perspectiva positiva, né, com esse trabalho que o Ministério da Economia está fazendo, que a Caixa Econômica está fazendo, no sentido de identificar essas pessoas e procurar fazer com que esse recurso chegue à mão das pessoas que precisam, para que a perda seja a menor possível. Acho que perda todos nós vamos ter. Né? A economia, a sociedade está mais pobre, a sociedade realmente vai sofrer na recuperação, mas o trabalho do governo nesse momento, o governo federal sobretudo, é exatamente no sentido de minimizar os impactos. Né? Eu acho que é isso que precisa ser feito agora. Mas eu queria, nesse começo da nossa conversa, a gente explorar, aproveitando aí a sua experiência na área de saúde e o que você está vivendo, a gente tocar em algumas coisas, aqui alguns dos temas mais recentes no manejo da gestão dessa crise sanitária. E eu acho que a gente não pode deixar de começar pela hidroxicloroquina, tá certo? Eu acho que esse é um tema aí que está na pauta, né? Última semana, muita discussão sobre o uso da hidroxicloroquina e da azitromicina e do zinco, né? Como um caminho para a cura dessa doença. A gente tem visto alguns especialistas falarem que, desde que seja utilizado logo no início dos primeiros sintomas, os resultados podem ser positivos. Né? Temos aí o exemplo da Prevexênio, que sofreu bastante no começo, mas segundo o que a gente tem ouvido no mercado, eles têm tido um razoável sucesso com a utilização dessas drogas. Então, eu queria ouvir de você, nesse momento, como é que o governo federal vê essa questão do uso dessas substâncias para um eventual tratamento aí do Covid-19. Geraldo, eu vou separar dois espaços. Um para a Mayra, representante do Ministério da Saúde. Perfeito. Como regulador e um orientador nacional, o Ministério da Saúde tem o dever de usar toda a ciência possível para aquilo que ele aplica e não cause dano às pessoas. E como tal, o Ministério da Saúde adotou um protocolo
que usa a hidroxicloroquina hoje para tratar doentes graves. São pessoas que iriam evoluir dentro das estatísticas da Covid, com 14, 16, 18% de taxa de letalidade. São pessoas que têm fatores de risco. Para essas pessoas, o Ministério adotou o protocolo do uso da hidroxicloroquina associada à azitromicina. A questão controversa hoje dentro do Ministério da Saúde é você usar a hidroxicloroquina com a azitromicina precocemente para aquelas pessoas que ainda não apresentaram sintomas graves, mas que começaram a manifestar a doença, né, com sintomas de dor de garganta, febre, e que são de grupo de risco. Hoje a gente já tem vários hospitais do Brasil, São Paulo, tem várias cidades do mundo e países inteiros que já adotaram esse protocolo. Mas está todo mundo usando esses protocolos no que a gente chama de uso compassivo. Você ainda tem poucas evidências e como nesse momento essa associação hidroxicloroquina mais azitromicina, ela se mostra a associação hoje com melhores resultados, embora a gente ainda tenha uma amostra muito pequena para evitar a progressão da doença, o mundo está usando de forma compassiva. A posição do Ministério é usar o rigor científico para garantir o uso para grave. A Mayra, médica, se você me perguntasse hoje, porque eu sou do grupo de risco, eu tenho uma doença articular autoimune, se você me perguntasse hoje se eu tivesse Covid, se eu usaria hidroxicloroquina, usaria sem nenhum receio. Inclusive porque já usei a hidroxicloroquina durante um ano para suprimir os sintomas inflamatórios de uma doença articular autoimune. Fui seguida pelos meus médicos, eu não tive arritmia, eu não tive alterações oculares. E o Brasil é um dos maiores laboratórios de experiência do mundo para o uso de uma substância análoga à hidroxicloroquina, que é a cloroquina. Na Amazônia, todo mundo, ou quase todo mundo, tem malária. E a gente usa cloroquina e esses pacientes não morrem, não têm arritmias com níveis significantes. Então, o que eu defendo na minha humanidade como cidadã é que a gente possa sim ter o direito de usar de forma compassiva, embora ainda tenha muito poucas pesquisas, a hidroxicloroquina para a gente salvar vidas. É uma possibilidade real e por que? E aí a gente vai ter outras discussões se nós temos matéria-prima, se nós temos a droga para uso em escala. Agora, o que a gente tem que deixar bem claro para as pessoas é que ainda nós não podemos indicar isso aí para profilaxia. Doença, o que a gente usa para fazer profilaxia é vacina, é atividade física, é alimentação adequada, é minimizar o estresse. A gente não toma uma medicação, porque toda medicação tem a sua capacidade tóxica, para fazer profilaxia. Então tem que ter muito cuidado. Perfeito. Deixa eu entrar um pouquinho nessa linha, saindo um pouquinho especificamente da crise que a gente está passando, mas derivando desse tema. O FDA americano, ele usa, Mayra, empresas privadas, estudos privados, para auxiliar no trabalho de aprovação dos processos, dos procedimentos médicos. Isso, obviamente, acelera bastante as decisões, né? E com isso é possível, muitas vezes, você ter respostas mais rápidas em situações dessa natureza, né? A gente sabe que o Brasil é um tratamento um pouco diferente, né? É muito estatal a lógica da aprovação, né? Dos processos, dos procedimentos. Eu queria ouvir tua opinião sobre isso aí. Como é que você vê isso? Você estaria... Muito importante. Eu acho que nós vamos ter dois mundos, não é só dois Brasis, não. Antes e depois da Covid, né? Ou da infecção humana causada pelo coronavírus. O que essa doença está trazendo de todas as nossas ações, da nossa forma de produzir, da nossa forma de regular a economia. Inclusive, tem uma questão que me preocupa muito, que é, diante da doença, a capacidade de alguns governantes de exercerem poderes comparados a poderes ditatoriais. É a imposição sobre a liberdade das pessoas, o poder coercitivo de polícia. Então, é a falha da educação. Quando eu preciso usar a polícia para fazer com que as pessoas obedeçam. Hoje eu vi uma cena estarrecedora na Colômbia. As pessoas
presas na rua com instrumentos iguais aos que se usava na escravidão, para mantê-las cativas. Então, acho que essa doença vai mudar muito a nossa forma de pensar. É importante que a gente comece a repensar a participação público-privada no Estado, que a gente comece a entender que, nesse momento, a gente precisa estar muito aberto às iniciativas de pesquisas e a gente precisa trazer para dentro do Estado a questão das startups. Tem um mundo de pessoas produzindo conhecimento, ciência, numa rapidez enorme. E nós éramos muito fechados a receber essa iniciativa, porque tudo tinha que ser iniciativa do Estado. Então, nós vamos ter um grande aprendizado no Brasil, pesquisas ocorrendo em hospitais privados, Sírio-Libanês, Einstein, Fiocruz. É importante que todo mundo que produza ciência e tecnologia nesse país produza para o bem da humanidade, para o bem da população, e não para ser usado como bem exclusivo de grupos sociais. Então, é importante que a gente quebre paradigmas, que a gente enxergue o Estado de uma outra forma e a necessidade de uma participação mais plural da sociedade nos processos de gestão e de organização. Perfeito. É muito interessante essa resposta que você deu e essa derivação aí para o novo mundo que virá pós-coronavírus, Mayra, porque eu tenho conversado muito com empresas, com empresários executivos que têm me ligado para falar desse tema relativo à economia, né? E a grande preocupação das pessoas é exatamente como será essa nova economia, essa nova realidade. Os negócios das empresas, eles mudarão bastante, os negócios serão muito mais virtuais, serão muito mais digitais, né? Nós vamos ter oportunidades aí do surgimento de novos negócios e alguns terão muita dificuldade de retomar. O home office vai passar a ser uma realidade, né, para muitas empresas brasileiras. As pessoas viram que realmente isso é possível, a utilização do home office. Imagine como vai reduzir a quantidade de viagens para reuniões, porque aí estão várias plataformas que estão mostrando a sua eficiência para fazer reuniões sem precisar de deslocamentos, né? Aí você já vê novos negócios que surgem e alguns que vão ter dificuldade, né? Enfim, a gente tem conversado muito sobre isso, para que o empresário, para que o executivo, ele fique muito atento para essa nova realidade. Porque a economia, quando voltar, ela vai voltar de uma forma diferente. As pessoas terão hábitos diferentes, né? A própria preocupação com a higiene vai ser muito maior. E isso é uma preocupação grande, não só das empresas, como será também do setor público, né? De tratar melhor essa questão da higiene. Então, esse ponto que você coloca realmente é muito interessante, que assim como os procedimentos em relação à saúde e a medicina vai mudar, a vida das empresas vai ser também completamente diferente após coronavírus. Mas eu queria então te perguntar, ainda nesse tema agora, aproveitando, a telemedicina, você acha que ela veio para ficar nessa nova ordem que nós vamos ter na medicina da agora por diante? A telemedicina veio para ficar? Não tenho dúvidas. A gente vai. Eu costumava dizer para os meus filhos, quando eles eram adolescentes, tem duas formas de aprendizado: pela dor e pelo amor. Pela dor, a gente aprende muito rápido. É o aprendizado do coronavírus. Ninguém desejaria que o inteiro passasse pelo que nós estamos passando, para que em tão pouco tempo a gente pudesse aceitar coisas que não aceitava até bem pouco tempo atrás. Hoje, a medicina é uma necessidade. Você tem pessoas isoladas e confinadas lá nas aldeias indígenas do Amazonas, tem pessoas no rincão do Ceará, no rincão do Maranhão, que para elas você não vai conseguir, nesse momento, levar acessibilidade à saúde, um profissional para fazer uma consulta. E aí a gente estende isso para a vida depois e que vai continuar mais ou menos a mesma coisa. A dificuldade de acesso, o Brasil é uma dimensão continual. A telemedicina é um recurso para você levar diagnósticos mais rápidos, você ter alguém que faça um ultrassom e você mande um laudo, um especialista laude. O Ceará é um exemplo, um case de sucesso da telemedicina. Nós tínhamos corredores dos hospitais públicos lotados de pessoas. Nós começamos a usar o PROAD das emergências.
fazendo o projeto Lean, onde você tem uma supervisão orientada para telemedicina para cada paciente, você discute, e nós praticamente acabamos os corredores do Ceará em um ano de mudança, quando a gente levou lá os processos de telemedicina. Então, nossa forma de ver o mundo, nossos processos, seja na saúde, seja na ciência, seja nas nossas relações culturais. Você tocou num ponto importantíssimo. Os ministérios gastavam grandes somas de recursos públicos contribuintes para a gente ir para reuniões em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde equipes inteiras gastavam dinheiro público e usavam o bem mais importante hoje, o nosso tempo, que é valioso, tocar. E hoje a gente está fazendo tudo isso por telemedicina e vendo que é um processo perfeitamente possível, normal, que a gente delibera com grandes grupos, você consegue fazer conferências com 100, 50 pessoas e não há absolutamente nenhum problema. Então, nós vamos ter grandes mudanças, nós vamos ter economia, nós vamos ter quebra de paradigmas na medicina, que vai melhorar sobremaneira a vida das pessoas. E esse tem que ser o nosso objetivo. Desenvolver recursos que façam com que a gente gaste em escala saúde acessível e de qualidade para mais pessoas e não para grupos muito restritos. Perfeito. O nosso amigo, tem vários médicos aqui participando do nosso encontro, nosso amigo doutor Eduardo Jucá aqui concordando com a telemedicina como uma realidade hoje aqui para a saúde. Aliás, você está aqui muito bem cotado aqui, todo mundo aqui dizendo que você é a maior liderança médica do Ceará. Aqui. Então, nós estamos tendo o privilégio aqui de conversar com você aqui nesse momento. Mas, Mayra, vamos entrar numa questão aí, até para tirar, eu tenho dúvidas em relação ainda não ficou claro para mim o que vem a ser a questão do isolamento seletivo. Né? Ontem foi anunciado que muito provavelmente virá alguma flexibilização do isolamento. Depois a gente pode até tratar um pouquinho melhor essa questão do isolamento. Mas foi tratada essa possibilidade da gente vir com o isolamento seletivo, onde, obviamente, os grupos de risco, né, estariam sempre preservados. Isso realmente é uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar, da importância de preservar os grupos de risco, os maiores de 60 anos e as pessoas com aquelas doenças já amplamente divulgadas. Mas ontem eu ouvi alguma coisa, gostaria que você até me corrigisse se eu não estiver correto e desse a sua visão, que o isolamento seletivo seria algo no sentido de aquelas localidades que tivessem uma disponibilidade maior de leitos e equipamentos, e fala-se até num índice de 50%, onde tivesse essa sobra de leitos e ou equipamentos, seria possível adotarmos o isolamento seletivo. Eu sei que isso foi de ontem, muitas vezes precisa de estudos para que se possa ter critérios objetivos e anunciá-los, portanto, não sei se você já teria alguma coisa mais objetiva para nos informar agora, mas já há algo mais concreto sobre esse isolamento seletivo? Como poderia ser? Sim, o isolamento seletivo, as pessoas precisam primeiro a gente explicar um pouquinho. A gente tem 3 tipos de conduta social para a gente manter as pessoas sem o convívio social que transmite a doença. A gente pode fazer o que nós temos, que é o chamado lockdown. Todo mundo fica em casa e ninguém sai, a gente para todos os serviços. Então, é uma restrição muito grande da atividade econômica, do deslocamento das pessoas. Só quem está saindo no país, em alguns estados, são pessoas que exercem serviços essenciais. Um exemplo disso é o estado de São Paulo, Rio de Janeiro. A gente pode ter, então, depois esse isolamento seletivo, que é quando a gente mantém restrito somente aquelas pessoas consideradas do grupo de risco, que são os idosos com mais de 60 anos, as pessoas portadoras de doenças crônicas compensadas, os diabéticos, os hipertensos e doenças crônicas dos mais diversos tipos, pessoas que estão sendo tratadas de neoplasias. Na fase que nós estamos, quando a gente já tem uma transmissão comunitária, ou seja, a gente já não sabe mais de onde você veio a doença, já não é mais de quem veio de fora, do exterior, está circulando. A nossa preocupação ao estabelecer esse isolamento seletivo é que a gente volte a fazer o país funcionar. Porque nós precisamos desenvolver o que a gente chama em ciência de efeito rebanho. 50% da população precisa ter contato com o vírus e estar imunizada para que ele
fique circulando de forma contínua na sociedade. É o que aconteceu em Wuhan, o que aconteceu em outros locais da China. Calcula-se que a gente vai precisar de 100 milhões de pessoas no Brasil que tenham tido contato com o vírus. Algumas vão ter a doença de forma assintomática, outras vão ter a doença de forma muito leve. A nossa preocupação é, de fato, com quem se encontra dentro daquele grupo que vai ter a doença com expressões graves, que vai precisar do internamento. Então, o que é que se propõe? Que nessa fase que nós estamos agora, já com mais de 30 dias de evolução da doença, com o vírus circulando, que a gente mantenha eu não gosto de chamar de isolamento, eu gosto de chamar de abrigo. Porque isolamento parece a ideia de prisão. Que a gente mantenha um abrigo domiciliar as pessoas que têm alta vulnerabilidade, os idosos, os doentes crônicos. Que a gente libere os serviços para funcionamento, mantendo o distanciamento social de 2 metros, que a gente abra os restaurantes com espaço entre as mesas, que a gente volte a funcionar o comércio com máscara, para a gente usar e as pessoas transitarem e voltar a funcionar, porque, Geraldo, nós não podemos nos enganar. Depois dessa doença, nós teremos uma outra doença, a doença mental, a depressão, os transtornos psíquicos decorrentes do endividamento, da ansiedade das pessoas. E em 60 dias que nós estamos convivendo, seja com a história da doença, seja com a doença e suas repercussões físicas, nós aumentamos o índice de suicídio no Brasil. Então, assim, a gente tem responsabilidade de se preocupar com tudo que envolve a parada da economia, que vai trazer transtornos muito graves. Saúde é prioridade, mas cuidar da saúde mental das pessoas e das complicações sobre elas, que advém sobre a ansiedade de não ter recursos para pagar suas contas, também é muito grave. Então, o que a gente propõe nessa fase? Esse isolamento, que mantém somente o grupo de risco, a gente volta a funcionar com as atividades, né, comerciais, com algumas restrições ainda, mas tem um aspecto muito importante, fazer sorologia. Nós temos pouco acesso aos kits, não é uma responsabilidade do governo federal. A gente tem dificuldade de adquirir EPIs e a gente tem dificuldade de adquirir os kits para fazer os exames. O ideal era que a gente conseguisse testar grandes contingentes populacionais para saber quem já teve a doença e liberar a população, mas infelizmente em nenhum estado do Brasil, isso acontece no resto do mundo, a gente não tem acesso ao exame. Mas precisamos voltar às nossas atividades. Então, a proposta agora é deixar esse grupo recluso e começarmos a voltar ao nosso ritmo de atividade econômica. O que vai ser preciso, né, uma responsabilidade muito grande também das empresas, né, das empresas, dos empresários, saber que vai ter um trabalho para ser feito, um trabalho de educação, né, principalmente das pessoas, de cuidados especiais, né, de atenção médica ao corpo de colaboradores, né, ou seja, todo mundo vai ter que assumir uma parcela de responsabilidade nesse novo momento. A gente sabe que realmente é muito importante esse retorno da economia, e ele vai ser gradual, ele não será a partir de segunda-feira volta tudo ao normal, ele será gradual, será lento. É muito interessante essa observação que você fez, Mária, em relação a suicídio. A semana passada eu conversava com o chefe da Casa Civil de um estado da região, não era do Nordeste, da região Sul e Sudeste, e ele fez exatamente essa observação, que já tinham identificado um aumento de 30% na quantidade de suicídios naquele estado, naquela semana, então, medindo aí os últimos 30 dias. Então, exatamente reforçando isso que está dizendo. Outras doenças graves estão surgindo em decorrência disso, né? Hoje mesmo, em Fortaleza, nós tivemos notícia de um caso de suicídio aqui, né? Então, e isso tende a se agravar à medida que esse isolamento, da forma que está sendo feito, ele continue. Eu acho que realmente é muito importante que tenha essa consciência do governo, das autoridades, de que com responsabilidade, né, com prudência e com protocolos, a gente possa iniciar esse processo de isolamento seletivo. Você acha que isso pode se dar em quanto tempo? Nenhum compromisso da diretora do Ministério da Saúde. Você acha que essa flexibilização ela pode começar o quê? 1 semana, 2 semanas? Como é que você vê isso? Aí vai ter que ser muito individualizado. É o que o presidente falou, é o que o ministro falou. Você tocou nesse aspecto já, eu esqueci de mencionar. Você tem
acontecimentos diferentes nos estados do Brasil. O número de casos de Covid do Ceará, da Bahia, do Rio de Janeiro, São Paulo é diferente do número de casos de municípios do mesmo estado. A gente tem municípios que registraram um único caso. Então, por que aplicar mesmo os protocolos restritivos em populações que estão vivendo momentos completamente diferentes? Então, em alguns locais, a gente ainda precisa manter esse isolamento, o lockdown, parar, como Rio de Janeiro, São Paulo, porque a gente está tendo um registro de casos, uma progressão muito rápida. Mas em outros locais, aí entra a questão, se você não tem 50% dos leitos ocupados, ou seja, você não está precisando internar doente, porque está acontecendo casos graves, ou a doença não tem a sequência esperada, não tem por que você manter essas medidas restritivas. Então, isso tem que ser muito da responsabilidade do gestor de locais, de individualizar o momento de ação para cada fase da ação que vai ser decidida. A gente já passou pela fase de contingência, de mitigação. Isso tem que ser individualizado, daí porque a responsabilidade dos secretários estaduais de saúde, secretários municipais e dos governadores. O que se faz em São Paulo nem sempre é o ideal para o estado do Ceará e vice-versa. A gente tem populações diferentes, número de internamentos diferentes. É muito importante o papel da vigilância sanitária de cada estado. Tem estados que já colapsaram, não tem um número de leitos mais para a quantidade de doentes que precisaram de internamento. Tem outros que os leitos que foram contingenciados estão com a taxa de ocupação de 30%. Então, por que manter o lockdown, o isolamento total, quando você está conseguindo controlar a epidemia naquele local? Então, o tratamento para os estados em termos de intervenção tem que ser, de fato, diferenciado. E aí a gente precisa de inteligência, boa qualidade de gestão e não simplesmente copiar o que se está fazendo no estado, porque isso não é possível para a gente agir de forma devida, aplicando protocolos que cabem para uma amostra da população e não cabem para outra. Vou aproveitar e fazer uma pergunta que está vindo de uma das pessoas que estão nos assistindo, dessa situação específica de Fortaleza. Fortaleza tem um número de casos muito expressivos, como a gente sabe. Proporcionalmente às populações é o pior caso, né? O número de óbitos tem aumentado. Quer dizer, hoje já passou de 50 óbitos registrados em Fortaleza. O número divulgado à tarde era um pouco menor, mas já cresceu. Parece que saíram alguns resultados de testes de pessoas que já tinham falecido e passamos de 50 óbitos. Como é que você avalia essa situação específica de Fortaleza? Por que Fortaleza nesta situação? A questão geográfica, de também ser um hub de entrada de pessoas, isso pode estar influenciando. A cidade não estava devidamente, não estava com o preparo adequado. Como é que você avalia esses números hoje de Fortaleza? Que, aliás, pelo seu próprio ministro, ele ontem disse que não gostaria de estar em Fortaleza, e nós estamos aqui. Eu ontem me fizeram essa mesma pergunta a um jornalista do Grupo Povo. Eu disse, olha, a situação de Fortaleza, do estado do Ceará, a gente precisa analisar sobre vários fatores. Primeiro, a gente tem uma coisa muito importante. Nós temos uma qualidade de assistência à saúde muito ruim ao longo dos anos no estado do Ceará. Se a gente for falar de leitos de UTI, por exemplo, em 2015, através de uma ação da AMIB, que é a Sociedade de Terapia Intensiva, nós judicializamos, através da Defensoria Pública da União, porque nós precisávamos de 300 novos leitos de UTI. Os pacientes morriam em corredores de hospitais, precisando de leitos de UTI, a gente não tinha. Então, a gente não criou esses novos leitos e tivemos que criar, em caráter de urgência, 250 novos leitos de UTI. Só que se esses 250 estão previstos para a Covid, a gente ainda permanece com uma demanda reprimida enorme das doenças que continuam acontecendo. As doenças crônicas, os hipertensos descompensados, os acidentes vasculares cerebrais. A única coisa que diminuiu em todo o Brasil simultaneamente foram as doenças decorrentes dos acidentes automobilísticos. Essas têm um impacto marcante porque a gente tem menos motos circulando, menos carros circulando, mas nós continuamos com as mesmas doenças. A outra questão que a gente precisa analisar especificamente de Fortaleza é que nós temos em Fortaleza 3 cidades diferentes.
uma cidade com um IDH comparável ao dos países desenvolvidos, e quando a gente chega da Parangaba para lá, a gente tem IDH da Etiópia. Falta de saneamento e esse vírus, como todas as outras doenças parasitárias, doenças virais, você transmite pelas secreções, pelas fezes, pela urina. Você imagina quando esse vírus, você tem uma linha de transmissão de contágio já muito grande, da Parangaba para lá, que chama de Grande Bom Jardim, pessoas que coabitam 5, 6 pessoas em 2 cômodos, que não tem saneamento, então você vai ter uma alta transmissão da doença. Então, nós temos uma questão grave que tem que ser trazida aqui à realidade, que os próximos gestores, os próximos administradores dessa cidade têm que colocar na pauta de prioridade. Saneamento. Saúde não é distribuição de remédio, não é fazer cirurgia, isso faz parte da saúde. Enquanto a gente não resolver os problemas estruturais, e saneamento é uma obra escondida e as pessoas não valorizam porque isso não rende voto, mas isso resolve problemas de gerações. Bons gestores resolvem a vida das pessoas para o futuro. E a gente precisa ter um governador, um prefeito que pense nisso com muita seriedade. Outro problema grave que nós vamos enfrentar é que, costumeiramente, nas épocas pós-chuva, mês de março, abril, que a gente não tem inverno e verão em Fortaleza, a gente tem os meses chuvosos, a gente tem ciclos em que a gente tem dengue, chikungunya, que a gente chama de arbovirose. E a dengue mata em Fortaleza, a dengue promove internamentos, então nós vamos ter aí, nos próximos dias, uma superposição de pacientes com coronavírus e com dengue hemorrágica. Então, nós temos muitos problemas que vão se superpor. A gente vai ter ciclo de H1N1, que todo ano a gente tem no Brasil inteiro. Então, nós temos problemas de fato muito graves, causados sobretudo por essa nossa desassistência crônica e que agora vão ser mais relevantes, causando maior morbidade relacionada a coronavírus. Você tocou num ponto essencial, essa questão do saneamento, né? E se a gente for olhar para a realidade de Fortaleza, nós tivemos aí entre a década de 80 e 90 um avanço bom no saneamento de Fortaleza e praticamente isso estagnou. Nós temos uma cobertura de saneamento de menos de 60%. A população aumentou muito nesse período e é um assunto que realmente não tem tido a atenção que merece, que precisa dos governantes, né? É conhecido por todos aí que o que você investe em saneamento, você tem um multiplicador que você economiza em saúde, né? E, infelizmente, a gente não está tendo a atenção devida para isso. A cobertura de saneamento ela não tem crescido de forma alguma nos últimos anos. Eu acho que o grande salto que foi dado de saneamento em Fortaleza ele é ainda da década de 80, 90. Maia, tem muita pergunta aqui, vamos tentar responder algumas aqui para a gente. Eu sei que a gente vai frustrar muita gente, porque não vai dar tempo, tá? Mas vamos tentar responder algumas. Tem uma pergunta aqui dizendo: até quando o grupo de risco terá que manter o isolamento social? Nós estamos falando de começar o isolamento seletivo, algumas pessoas que podem sair, e aqueles com mais de 60 anos e com aquelas doenças pré-existentes. Dá para prever mais ou menos quanto tempo eles vão precisar ficar isolados ou abrigados? Não é uma notícia muito boa. E eu convivo com quem não gosta dessa notícia, que são os meus pais, porque eles já estão assim completamente revoltados, chateados. É difícil conviver com essa sensação de confinamento. Mas a nossa expectativa é que a gente só vá poder voltar à nossa vida normal e as pessoas de grupo de risco saírem desse abrigo ou desse confinamento lá para julho. A vida do país... Julho, mês 7. Julho. E a gente só deve voltar à nossa vida normal lá para agosto, setembro. Então, o que fazer diante disso? É trabalhar a nossa saúde mental. Procurar atividades para fazer em casa. A gente sabe que não é fácil. Para minha mãe, eu usei uma terapia de choque. Eu li os livros para ela da Segunda Guerra Mundial, que mostravam o período em que as pessoas passaram reclusas, fugindo dos nazistas, abrigadas em sótãos, porões, né? E tinham que desenvolver a resiliência, focar em outras coisas. E a gente está falando aqui, claro que não é uma situação de guerra
com armas, com sofrimento por danos físicos, mas é uma doença que causa sofrimento. Então, a gente tem que escolher entre viver e morrer. Ficar em casa, para a gente, está sendo uma experiência buscar saídas para a gente não perder a nossa saúde mental. É ler, é buscar na internet fazer cursos. E aí a gente até tem, no Ministério, a gente criou uma série de videoaulas sobre a saúde mental das pessoas, para os adolescentes, para os pais, para os idosos. O que fazer em tempos de confinamento, que não é fácil, isso adoece. Mas, infelizmente, é uma necessidade para a gente garantir a proteção das pessoas. Pessoas que têm risco, se elas estiverem circulando no meio de pessoas que podem ter a doença, claro que elas vão contrair a doença e a gente vai ter o vírus circulando até a gente ter esse efeito rebanho ainda por 2 ou 3 meses. Ô, Mayra, tem uma pergunta aqui que está até se repetindo. Mais de uma pessoa fez, com certeza algum colega seu médico, depois dessa, que tem a ver com a telemedicina, mas mais com a questão regulatória. Depois dessa pandemia, o que o ministro da Saúde irá fazer junto aos CREMECs, que eu creio que são os conselhos regionais de medicina, né? Para facilitar a telemedicina para as camadas mais pobres? Hoje eu discuti isso também agora à noite com um grupo aqui de repórteres. Eu estava falando, olha, o que nós criamos agora foi uma regulamentação da telemedicina específica para a Covid. Tudo que está sendo tomado, e a gente nunca legislou tanto no Ministério da Saúde como agora, porque nós estamos vivendo um período de urgência, decretação de situação de emergência nacional e internacional. O que nós estamos fazendo agora, depois, precisa ser rediscutido e regulamentado sobre outras óticas. Hoje eu estava falando para os colegas médicos que nós liberamos a telemedicina, o Ministério da Saúde está fazendo a tele para atendimento e seguimento dos pacientes com Covid. Mas, por exemplo, os médicos de consultórios particulares estão atendendo por telemedicina para não deixar seus pacientes assistidos, mas eles têm um valor de consulta que já era pré-definido. E os convênios? E as empresas privadas? Como que elas vão remunerar os profissionais que fazem esse tipo de teleatendimento? Qual que é a diferença no valor que vai ser pago a essa consulta, uma vez que você não vai ter deslocamento, você vai ter menos gastos? Então, essa regulamentação, na verdade, não cabe ao Ministério da Saúde. Ela tem que ser feita pelos conselhos, que são os órgãos reguladores da ética. Então, a gente vai precisar aprofundar muito as discussões, né? Vai haver uma mudança geral, é o que eu digo. Depois do que nós estamos vivendo, muita coisa que nós tínhamos preconceito, nós vamos começar a enxergar necessidade. Ora, a gente tem que usar a racionalidade, não é simplesmente adotar sem fazer uma regulamentação adequada para que não haja prejuízo nem para o paciente e nem para os profissionais que utilizarão algumas dessas novas condutas que nós estamos adotando. Ô, Mayra, esse processo todo de globalização que nós vivemos aí nas últimas décadas fez com que os países eles se especializassem em determinadas funções, né? Países que vivem mais da produção industrial, países que vivem mais do comércio, de serviços, de que tem modelos para exportação, modelos para consumo interno. Enfim, isso gerou realmente uma especialização dos países. E neste momento, o mundo todo ele está sofrendo, acho que mais ainda com essa crise, porque você tem aí na Índia e na China uma concentração muito grande de equipamentos industriais, de insumos para remédios, né, para a indústria farmacêutica. No caso da China, principalmente os equipamentos de produção industrial, e no caso da Índia, esses insumos para remédios, realmente esses dois países dominam isso, né? Mais de 90% está na mão desses países. Você acha que uma das mudanças que poderão vir desse novo mundo que vem por aí, né? O mundo pós-Covid-19, é que isso vai ser uma preocupação maior dos países, reduzir essa dependência? Você vê essa possibilidade? Geraldo, o mundo inteiro está com essa dificuldade de comprar, né? Todo mundo quer comprar e não consegue, mesmo tendo dinheiro. Nós falamos em mundo globalizado, a gente usa muito hoje a palavra de desenvolvimento sustentável. No entanto, nós estamos vivendo aí um fato inusitado que traz impacto para a humanidade inteira. A Índia, que
utiliza mão de obra muito barata, ela produz matéria-prima, ela manda para a China fabrica. E nós colapsamos o mundo porque hoje nós dependemos, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, da manufatura de matéria-prima que nós usamos para prevenir a Covid, que são as máscaras, os EPIs que a gente chama, da China. O Wuhan produzia mais de 90% das máscaras vendidas para o mundo. Houve uma epidemia que começou em Wuhan e ninguém conseguiu mais comprar nada. Então, a gente vai precisar ter autonomia para a gente produzir o que nós precisamos. Isso vai ser um grande aprendizado. Se um país, e eu falo, a China compra carne do Brasil, a China compra porco do Brasil, a China compra soja do Brasil, e se o Brasil colapsar, eles também ficam sem alimento. A gente criou, né, nichos específicos para a produção, seja de alimentos, seja de tecnologia, seja de insumos, que criou uma interdependência, mas que no momento desse precisa ser revista. A gente tem que ter um mínimo de infraestrutura que garanta a nossa subsistência, sobretudo em tempos de crise. Hoje a gente quer fazer hidroxicloroquina, mas a matéria-prima para fazer hidroxicloroquina tem que vir da Índia, né? Da Índia. Então, nós não podemos ficar dependentes. E quando os países resolvem dirigir esses seus insumos, esses seus recursos para uso próprio ou vender para quem eles querem, para quem eles têm relações comerciais ligadas à ideologia, o mundo inteiro é prejudicado. Então, essa é uma outra situação que vai precisar ser revista e discutida pelos líderes mundiais. É verdade. Ô, Mayra, a gente está vendo aí nesse momento de dificuldade, né, que a sociedade está passando, a necessidade de você amparar as pessoas que mais precisam e a gente tendo dificuldade de destinar os recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário para a saúde, né? Várias tentativas a nível de processos legislativos, várias tentativas a nível de tentativas do judiciário também, com mandatos de segurança, com liminares que são concedidas e depois são cassadas por tribunais superiores. Infelizmente, num momento como esse, que a classe política teria que dar a sua contribuição, a gente não vê isso ocorrer, né? Como é que você avalia essa questão? Você defenderia que esse recurso do fundo partidário e fundo eleitoral fossem para a saúde? Claro, eu acho que nesse momento quem não defende isso não tem compromisso, não tem solidariedade, empatia e respeito pela população brasileira. No momento em que a gente vê as necessidades aumentando e a gente sabe que os recursos são finitos, eles são limitados. Eu vou dar um exemplo muito específico do Ministério da Saúde. A gente tem um recurso que é provisionado pelo orçamento do ano anterior. Então, o que provavelmente nós iríamos executar esse ano do Ministério já foi todo utilizado só para as ações emergenciais do Covid. Nós precisamos receber 700 bilhões para que a gente equipasse os estados com respiradores, para que a gente possa recrutar pessoas para trabalhar nos hospitais de campanha, para que a gente possa adquirir insumos, máscaras, aventais, equipamentos para garantir a segurança dos profissionais e para garantir a assistência das pessoas. É absurdo que a gente tenha um grupo de pessoas eleitas para cuidar do povo, para servir ao povo, e essas pessoas continuem defendendo que a gente tenha somas imensas de recursos destinadas a fundo eleitoral para garantir unicamente a reeleição e o uso político desse dinheiro, né? E antes disso, a gente já tinha parte dos recursos da saúde e da educação utilizado, foi uma questão que nós discutimos durante meses, né? Utilizados pelo relator do orçamento, dinheiro do Ministério da Saúde, dinheiro do Ministério da Educação para ser usado de novo para fins eleitorais. Isso precisa ser revisto, e aí eu faço aqui um elogio ao Partido Novo, que sempre foi contrário à utilização de recursos públicos do contribuinte para ser gasto em campanha pública. Bons homens públicos têm que ser eleitos porque são bons nomes para serem apresentados e para servirem à população. E se eles precisarem de recursos para suas campanhas, isso tem que ser oferecido pelas pessoas que acreditam no projeto deles para o país. E eu penso exatamente como pensam as pessoas que construíram essa história do Partido Novo em relação ao quesito.
É verdade, é verdade. Eu concordo 100% com você. Infelizmente, nós tivemos agora, poucos minutos atrás, uma decisão do TRF da primeira região, cassando aquela liminar de ontem, né? Infelizmente, a gente perdeu mais uma oportunidade, né? Mas eu concordo integralmente com você e também ressalto a posição do Partido Novo nesse sentido, né? Que acho que orgulha todos nós que fazemos parte do Partido Novo. Acho que não só fundo partidário e fundo eleitoral, mas seria a hora de senadores, deputados, vereadores, né? Todos também darem a sua contribuição, darem a sua parcela, né, de contribuição nesse momento tão grave. Mas, Maia, nós já temos aqui, estamos entrando aqui nos últimos 10 minutos, tem um ponto que eu não quero deixar de tocar com você. Eu tenho procurado conhecer mais a fundo a realidade da saúde em Fortaleza e tenho identificado um ponto que é muito preocupante, que é a saúde do profissional da saúde, né? A gente tem visto que, infelizmente, as pessoas que cuidam da gente não estão bem cuidadas. Eu tenho observado muito isso, tenho conversado com várias pessoas, né? Essas pessoas que têm essa tarefa tão nobre de cuidar da sociedade. É uma categoria que realmente tem problemas graves, podemos dizer assim, né? De depressão, convivem num cenário de muita dificuldade, talvez até pela escassez de recursos que é a realidade deles, né? Com que a realidade que eles convivem. Eu tenho observado muito isso. Infelizmente, a tendência agora a curto, médio prazo é de piorar ainda mais, né? Porque o enfrentamento desse vírus ele vai fazer com que as pessoas da área de saúde realmente saiam numa condição ainda pior. Então, como é que você vê isso, né? O que pode ser feito para cuidar melhor do pessoal da saúde, na sua opinião? Olha, Geraldo, eu estendo a sua preocupação com os profissionais da saúde para outros dois grupos, os professores e também os policiais, as forças policiais. Se a gente pegar só como exemplo o estado do Ceará, esses três grupos passam por situações muito semelhantes. A gente tem um alto índice de violência e de insegurança no estado. A gente tem os professores e os profissionais da saúde inseridos nesse mesmo leque de violência e de insegurança. Aos profissionais da saúde, nós trabalhamos em locais insalubres. Hoje, boa parte dos profissionais têm vínculos precarizados, ou seja, eles não têm estímulo para trabalhar. E uma das minhas preocupações, como gestora de uma secretaria do Ministério da Saúde que cuida de recursos humanos e educação em saúde, é o que nós vamos fazer com esses profissionais que têm vínculos precarizados, que vão adoecer de enfrentamento ao Covid, e vão passar 14 dias afastados do trabalho sem remuneração, porque os vínculos são cooperativas, são pagamentos por RPA, que a gente chama de pagamento de autônomo. Então, a gente precisa valorizar quem cuida da vida. A gente precisa ter profissionais estimulados para prestarem assistência qualidade à população. E hoje, nem os nossos locais de trabalho são adequados. A gente trabalha em hospitais onde você convive com ratos, baratas, escorpiões, você não tem alimentação digna, repouso digno, e você atende grandes quantitativos de população que você poderia ter qualidade melhor para atendimento, mas não consegue, porque você também tem um número de profissionais não planejado, não dimensionado para aquela demanda populacional. Isso são os enfermeiros, são os médicos, são as 14 categorias da saúde, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. E os professores também passam por essa mesma situação. Enquanto nesse país a educação não for prioridade, e a gente vai tendo doenças que são transmitidas pela falta de conhecimento das orientações mínimas para a higiene, a gente vai continuar tendo uma legião de pessoas dependentes de mais políticos. Então, a gente precisa dar muita qualidade, muito respeito para o exercício profissional dessas três categorias. Não que as outras não sejam importantes, mas elas são decisivas para que o Estado ofereça aquilo que é a obrigação dele: saúde, segurança e educação. E interessante, você coloca muito bem isso, e saúde, segurança e educação é exatamente o foco do Partido Novo, né?
O Partido Novo defende que realmente essas aí são as prioridades, que toda a atenção do poder público deve efetivamente ser voltada para essas três áreas, né? Saúde, segurança e educação, isso é fundamental. Então, acho que você complementou muito bem. E vamos incluir aqui na... Nossa, muito importante. E a gente esqueceu de falar, saúde, segurança, educação e a gente estimular o empreendedorismo, as iniciativas das pessoas para gerarem seus próprios recursos, suas próprias riquezas. A gente precisa acabar com esse poder do Estado, altos impostos, né? A interferência do Estado, a alta regulação do Estado sobre o exercício das pessoas que querem gerir suas próprias vidas e produzir suas riquezas. E um exemplo muito novo defendeu no Brasil todo, o Uber. Né? Como é que alguém pode ser contra e pode querer gerar mais fiscalização sobre um serviço que foi tão importante para o país e que faz com que as pessoas gerem seu autossustento sem precisar do Estado? Eu vou já falar um pouquinho disso aí, para a gente encerrar aqui a minha participação e eu passar para você. Mas antes, vamos colocar aqui que na categoria aí da saúde, os dentistas, que eu vi aqui que tem várias pessoas aqui da categoria que estão lembrando, os dentistas. E eu tenho um caso também, que eu tenho um dentista da família, senão eu vou ser cobrado depois. Tá certo? Então, os dentistas também estão aí dos profissionais. Categorias e não tem nenhuma. Está nas 14, tá nas 14. Mas, Mayra, muito boa a sua observação, porque nós aqui estamos tratando também de economia, né? Nós também falamos um pouco de economia. O tempo é muito curto, não deu para a gente realmente abordar. Alguém sugeriu aqui que a nossa live fosse a noite toda, mas eu acho que a gente deixa para fazer outras das semanas seguintes. Mas o empreendedorismo você coloca muito bem. É fundamental que as pessoas possam fazer, né? Que a gente possa dizer mais sim e menos não para as pessoas que querem empreender. Né? Isso é fundamental. Eu acho que nós estamos chegando aqui no limite aqui do nosso horário. Eu queria agradecer muito a você aí a sua participação. Sei da dificuldade do seu tempo e passar para você aí para você então encerrar e a gente. Ih, cortou ela. Cortou bem não. Vamos fazer outra. Vamos voltar aqui só para ela entrar. Vamos só para ela agradecer. Pessoal, nós vamos tentar reconectar aqui a doutora Mayra, só para encerrar aqui. Será que ela vai entrar? Nós estamos aqui tentando aqui reconectar para a doutora Mayra apresentar aí as suas despedidas. Estamos aguardando aqui, ver se a doutora Mayra reconecta aqui para a gente fazer aqui a... Doutora Mayra, se estiver nos ouvindo aí, vamos fazer uma nova conexão para que seja possível aí